Sabe o que me incomoda? É que as pessoas ignoram o fato de que Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. Elas simplesmente descartam essa fase crucial de sua carreira, como se naquele tempo ele não tivesse impressionado o mundo todo, sendo considerado um dos maiores prodígios de todos os tempos. É preciso notar que, até então, ele já havia disputado mais de 230 partidas, com praticamente o mesmo número de gols e assistências. Além disso, conquistou um total impressionante de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos, incluindo 2 indicações à Bola de Ouro, algo que nenhum outro jogador atuando em território sul-americano alcançou. Naquela época, Neymar parecia predestinado a se tornar uma lenda do futebol. Desde o momento em que veio ao mundo, tudo conspirava a seu favor. Não apenas herdou o talento futebolístico do pai, mas também seu aniversário, 5 de fevereiro, parecia ser um poderoso talismã de boa sorte no mundo do futebol. Com exemplos como César Maldini, Georg Hagi, Tevez e até Cristiano Ronaldo, parece quase uma inevitabilidade. Se você nasceu nessa data, está destinado a brilhar nos gramados. Mas não se imagine que as coisas sempre foram simples. Tudo poderia ter tomado um rumo desastroso para Neymar desde muito cedo. Quando tinha apenas 4 meses, sua família estava a caminho de visitar parentes, quando um carro os atingiu de lado colidindo violentamente. Quando seu pai recobrou a consciência, a dor era tão intensa que ele gritou para a mãe, achando que estava morrendo. Ele havia quebrado o quadril e seria forçado a se aposentar do futebol após o acidente. Mas o que o assustou mais foi o momento em que percebeu que Neymar não estava no banco do carro. Ele chegou a acreditar que havia sido lançado para fora do carro, e que estava morto. Felizmente, a mãe finalmente o localizou debaixo de seu próprio assento, gravemente ferido, com sangue escorrendo da cabeça, mas vivo e sem nenhum osso quebrado. Curiosamente, seria a paixão do pai pelo futebol que impulsionaria Neymar a alcançar o mesmo nível de excelência tão precocemente quanto ele. Apenas com 6 anos de idade, ele deslizava pelas arquibancadas de uma quadra de futsal quando um olheiro conhecido como Betinho, famoso por ter descoberto talentos como Robinho, o avistou. Observando sua agilidade e destreza ao se mover entre as cadeiras, Betinho teve certeza de que estava diante do próximo grande jogador. Ele imediatamente começou a contatar todos os contatos que tinha e o levou para a Portuguesa Santista, passando da arquibancada para o próprio campo de futsal. Foi nesse momento que seu estilo de jogo icônico começou a se definir. É crucial compreender esta dinâmica. Neymar emergiu como um fenômeno instantâneo na comunidade local. Seu talento era tão excepcional que sua presença era frequente nos jornais, atraindo espectadores de longe para testemunhá-lo em ação na quadra de futsal, que sempre transbordava de espectadores. De forma irônica, rumores sugerem que até mesmo Robinho fez uma visita rápida para observar o garoto prodígio que todos comentavam. Essa narrativa ecoa a ascensão de outra lenda santista, Zito. Surpreendentemente, ele também foi incentivado pelo famoso torcedor santista conhecido como Alemão, que estranhamente tinha o escudo do Santos tatuado em sua testa, e foi convencido a testemunhar o talento de Neymar. Quando Zito o avistou, foi como se um imã o puxasse até o presidente do Santos. Com urgência, ele insistiu para que não apenas o levasse, mas também lhe concedesse um contrato de longo prazo. O detalhe? O garoto tinha apenas 10 anos de idade. De alguma maneira, Zito foi tão persuasivo que, apesar da falta de uma equipe juvenil no Santos para acomodar alguém tão jovem, eles criaram testes e estruturaram uma equipe do zero para contratá-lo. Aos 11 anos, Neymar já recebia um salário considerável. Contudo, nos anos seguintes, seria nas quadras de futsal que ele verdadeiramente se destacaria. Veja só, ele conduziu a equipe escolar até a final da Copa TV Tribuna. Imagine só, um campeonato de futsal juvenil transmitido pela televisão. É uma verdadeira façanha e poderia colocar o Brasil no topo do mundo em termos de entretenimento esportivo. No entanto, o que realmente tornaria esse jogo memorável é o seguinte: durante o intervalo, com a partida empatada, os repórteres conseguiram entrevistar Neymar, e o garoto foi incrível. Por mais calmo que aparentasse, ele expressou confiança na vitória de sua equipe. Mas, assim que o jogo recomeçou, as coisas desandaram para ele. Seu time ficou para trás, o que o deixou em modo de desespero. Quero dizer, ele simplesmente se recusou a passar a bola, chegando ao ponto de driblar freneticamente de um lado para o outro da quadra ou tentar carregar todo o time sozinho, conseguindo até marcar um gol, apesar de acabarem perdendo por 5-2. Bem, o desfecho não seguiu exatamente esse caminho, pois no ano seguinte, Neymar fez um retorno triunfante, alcançando um desempenho ainda melhor e finalmente erguendo o troféu. No entanto, é possível que isso não tenha tido grande significado para ele, pois nesse ponto, estava literalmente voando para a Espanha para fazer sua carreira no Real Madrid. Eles o receberam, junto com seu pai, trataram-no com todo cuidado e atenção, quase como se estivessem dispostos a comprar a lua para ele, se isso fosse possível.
Embora tenha sido oficialmente registrado como jogador do Real Madrid, Neymar pareceu sentir saudades de casa desde o momento em que chegou. Seu pai negociou com o Santos, persuadindo-os a pagar um bônus de R$1 milhão e simplesmente trouxe o garoto de volta ao Brasil. A partir daquele momento, ele simplesmente explodiu. Nos 2 anos seguintes, adentrou nos campos com os garotos mais velhos da academia, desafiando a sua tenra idade de apenas 15 anos. Surpreendentemente, ofuscou todos à sua volta, alcançando as primeiras convocações para as seleções sub-17 do Brasil, tornando-se o prodígio mais notório do país. Essa ascensão meteórica capturou a atenção do Santos, que o contratou logo após completar 17 anos, lançando-o no time titular, mesmo sem expectativas iniciais. Porém, contra todas as previsões, ele dominou os treinos, levando o técnico a brincar sobre sua inclusão no próximo jogo, ao lado de Neymar. Contra todas as probabilidades, ele foi chamado a campo quando o placar estava empatado, aos 59 minutos. O estádio, ciente de seu talento, clamava pelo nome de Neymar, instigando o técnico a atender ao pedido. E assim o fez, revitalizando o Santos e virando o jogo de cabeça para baixo, assegurando a vitória. A partir desse momento, sua presença tornou-se constante, acumulando 15 partidas consecutivas pelo clube, provenientes tanto do banco quanto do time titular. Durante a segunda metade da temporada, o treinador recuou em relação a este assunto. Porém, até o fim do ano, o jovem jogador não só ganhou o prêmio de destaque no Campeonato Paulista, como também chegou à final da competição. Nessa final, enfrentou o próprio Fenômeno, que, infelizmente para Neymar, marcou 2 gols e conquistou a vitória. Apesar disso, no ano seguinte, com Ganso e Robinho como companheiros, Neymar elevou seu jogo a outro patamar. Ele liderou sua equipe com 14 gols e 5 assistências em 19 jogos, e especialmente marcou 2 gols na partida final, garantindo ao Santos o título e a si mesmo o prêmio de melhor jogador do torneio. Simultaneamente, teve um desempenho extraordinário na Copa Brasil, com 11 gols e 7 assistências em apenas 8 jogos. Em uma notável sequência, marcou 14 gols em 3 partidas, incluindo 5 na final, conquistando assim o título e o prêmio de artilheiro da competição. Aos 18 anos, Neymar despontava como o ícone do futebol brasileiro. Era o rosto do Brasileirão. O Santos recusou uma oferta milionária do Chelsea, apostando em convencer Neymar a permanecer, prometendo que o time giraria em torno dele, chegando até mesmo a recorrer a Pelé para persuadi-lo. Isso pavimentou o caminho para a convocação à Copa do Mundo com o Brasil, onde poderíamos vê-lo ao lado de Ronaldinho. Porém, lamentavelmente, o técnico Dunga frustrou essa expectativa ao deixá-lo de fora do torneio, talvez influenciado pelo comentário de René Simões, que referiu-se a Neymar como um monstro de forma não tão lisonjeira. Acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol. Neymar ganhou notoriedade por sua técnica peculiar de cobrar pênaltis, fazendo uma paradinha para confundir o goleiro e obrigá-lo a cair antes da hora. Com o icônico Rogério Ceni até mesmo reclamando publicamente em uma ocasião, uma ironia, dado que ele já havia feito o mesmo no passado. A FIFA, porém, acabou vetando a mudança, forçando Neymar a se adaptar e sofrendo algumas falhas em cobranças de pênaltis como consequência. Isso levou seu técnico Dorival a intervir durante uma partida, ordenando que um dos companheiros de time assumisse a cobrança, o que levou Neymar à beira da loucura, proferindo insultos ao treinador em pleno campo. Em outras palavras, quando René o chamou de monstro, na verdade quis dizer que ele era apenas um jovem mimado, em vez de um fenômeno do futebol. Para ser justo, Neymar se desculpou mais tarde. E talvez seus impressionantes 43 gols e 10 assistências em 63 jogos tenham compensado um pouco. Além disso, sua conquista da chuteira de ouro como maior artilheiro brasileiro do ano e o prêmio de melhor atacante do campeonato, apesar da modesta 8ª colocação do Santos, tudo isso lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção brasileira. No ano subsequente, contudo, foi com a equipe sub-20 que ele deixou sua marca indelével, iniciando o sul-americano com um feito extraordinário de 4 gols em uma partida. Sua jornada culminou com a conquista do título e a distinção de artilheiro, superando em muito o número de gols de todos os outros jogadores. Era evidente que ele já transcendia o nível dos torneios juvenis. Naquele ano, Neymar não almejava apenas esses feitos, seu foco estava na grandeza, na Copa Libertadores. Ele iniciou sua saga com um gol crucial contra o Colo-Colo, garantindo a classificação para as fases finais. Em seguida, protagonizou uma das atuações mais marcantes da história, fornecendo a assistência decisiva para o único gol contra o Clube América, levando o Santos às quartas de final. Lá, marcou um gol e participou diretamente do segundo na vitória sobre o Once Caldas por 2-1. Nas semifinais, mais um capítulo repetido se desenhou, com Neymar servindo a assistência para o único gol em casa e depois marcando o terceiro gol decisivo no empate de 3-3 no jogo de volta.
Sua intervenção foi como um raio, abrindo o placar, praticamente garantindo o título sul-americano para o Santos, uma equipe que inevitavelmente seria coroada campeã. Esta foi a primeira vez que ergueram um troféu desde a era de Pelé. E sem sombra de dúvida, Neymar brilhou como o melhor jogador do torneio. Como se não bastasse, em seu próximo embate pelo Santos, Neymar protagonizaria sua atuação mais lendária até então, vestindo a camisa branca enquanto enfrentava Ronaldinho em um duelo memorável contra o Flamengo. De forma intrigante, o embate teve início com Borges encontrando as redes 2 vezes, Neymar contribuindo com uma assistência sublime no segundo gol aos 16 minutos de jogo, antes de ele mesmo marcar um dos gols mais épicos de todos os tempos, apenas 10 minutos depois, colocando o Santos em vantagem por 3-0. No entanto, o Flamengo não se deu por vencido, retornando com determinação para empatar, com Ronaldinho abrindo o placar e oferecendo uma assistência para o terceiro gol. Esses eventos já teriam garantido à partida um status de blockbuster, mas não mencionar o gol perdido e o pênalti desperdiçado é imperdoável. Além disso, o jogo estava longe de terminar, com Neymar novamente brilhando ao colocar o Santos na liderança com outro gol magnífico, apenas para Ronaldinho orquestrar outra virada emocionante, marcando mais 2 gols e completando um hat-trick espetacular. Não há motivo para preocupação quanto a Neymar. Ele também foi agraciado por sua performance, recebeu o prêmio Puskás por seu primeiro gol, tornando-se o jogador mais jovem a conquistar esse título, embora posteriormente tenha sido superado por Daniel Zori, que marcou seu gol na estreia, estabelecendo um recorde que eu nunca conseguirei superar. No entanto, para adicionar ainda mais à loucura daquela temporada, surgiu outra história surpreendente apenas alguns meses depois. Segundo seu colega Diogo, um dia antes do jogo contra o Atlético Paranaense, Neymar insistiu em jogar futevôlei durante toda a tarde. Os outros jogadores estavam preocupados que ele estivesse muito cansado para a partida, mas ele não os ouviu. No trajeto para o jogo, ele estava tão exausto que acabou adormecendo literalmente no ônibus. Os jogadores ficaram desanimados, pensando que ele não conseguiria jogar, mas assim que chegaram ao estádio, Neymar se levantou, vestiu a camisa e marcou 4 gols. Como disse o comentarista naquele dia, só falta ao Neymar fazer chover. Foi verdadeiramente uma manifestação celestial. Contudo, no mês subsequente, durante o Campeonato Mundial de Clubes, por mais brilhante que tenha sido sua performance, não houve esforço capaz de conduzir o troféu para casa, pois o Santos chegou à final apenas para ser aniquilado por 4-0 pelo Barcelona. Ao menos encerrou o ano em grande estilo, sendo indicado pela primeira vez para a Bola de Ouro, adentrando imediatamente o top 10. Sua temporada foi verdadeiramente impressionante. No entanto, no ano seguinte, ele não diminuiu o ritmo, acumulando estatísticas como nunca antes, conquistando seu terceiro título paulista consecutivo com 20 gols e 8 assistências em 18 jogos, em um desempenho extraordinário que o viu participar em 74% dos gols marcados pelo Santos nos 7 jogos anteriores à final, totalizando 13 gols e 4 assistências nesse período. Mas não se enganem achando que ele só fez isso no campeonato regional, seus números no Brasileirão foram praticamente idênticos e sua atuação mais marcante do ano veio novamente na Libertadores. Assim, tudo começou praticamente quando o treinador do Bolívar o desafiou em uma entrevista pré-jogo, dizendo: Neymar? Nem sei quem é. Essa frase já provocou a irritação de Neymar, porém, assim que Bolívar assegurou a vitória no confronto em casa, travado nas célebres montanhas hostis da Bolívia, a situação se deteriorou ainda mais. Isso levou Neymar a alertar Bolívar de que na partida de volta estavam prestes a enfrentar. Bem, vamos dizer apenas que aos 6 minutos Neymar providenciou uma assistência para igualar o placar agregado, e então, 16 minutos depois, ele próprio marcou, colocando o Santos na dianteira, antes de deslanchar e desencadear o que foi simplesmente uma das maiores humilhações esportivas de todos os tempos. Mais 6 minutos se passaram e Neymar marcou novamente, seguido por outra assistência apenas 8 minutos depois. Ele até acabou dando mais uma assistência, totalizando 2 gols e 3 assistências na partida, com o Santos arrasando o Bolívar por 8-0. A maior vitória em um jogo da Libertadores desde 1970. Infelizmente, 2 rodadas depois, o Santos seria detido pelo Corinthians, pois o único gol de Neymar não foi suficiente para levá-los à final mais uma vez, mas ao menos garantiu o prêmio de artilheiro, algo que ainda não havia alcançado. E apesar de mais tristezas estarem reservadas para ele, ao ver o Brasil ser derrotado nas Olimpíadas de 2012 logo depois de levá-los à final, nada disso foi capaz de impedi-lo de conquistar o prêmio de maior prestígio disponível no Brasil, o Horas Concours, um prêmio que basicamente o exclui da competição por qualquer outro prêmio, considerando-o simplesmente superior demais para ser comparado a outros jogadores. Para se ter uma ideia, esse prêmio só foi concedido a Pelé, não a Ronaldo, Ronaldinho ou Zico, apenas Pelé e Neymar. Afinal, com 43 gols e 19 assistências em 47 partidas. O que mais ele poderia fazer?